Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Passaram bem aí a semana, final de semana? Nós vamos para mais uma aula do nosso curso, um curso de literatura, né? Onde eu vou comentar os 30 livros mais importantes sobre a minha opinião, evidentemente. Como eu tenho dito, se fosse pedir isso para outra pessoa que é aficionada por leituras de romances, eles vão fazer, não vai ser a mesma lista, né? Bom, mas essa aula de hoje nós já fizemos 2 aulas sobre a vida de Dante. Hoje nós vamos fazer sobre a obra em si, o livro em si, Divina Comédia, não é? Então, hoje nós vamos começar, e eu pensei que fosse possível em uma aula só, não será possível. Teremos que fazer em 2 aulas, né? Bom, eu tenho 3 edições da Divina Comédia. Essa é uma edição Billing. O que é edição Billing? Edição Billing, de um lado da página, é o texto original, sem nenhuma mudança, desde quando ele foi publicado lá no século XIV. E do lado direito, a tradução com uma série de notas explicativas. Essa aqui é a melhor, e eu vou explicar por que essa é a melhor. Ela tem aí em torno de 1000 páginas, ela tem o apoio do Instituto Português do Livro, ela é editada em Portugal. E o tradutor, o nome dele chama Vasco Graça Moura, já morreu, nasceu em 1942, morreu em 2014 com 72 anos. Nasceu no Porto. Ele também é escritor, tradutor. Este livro foi editado em Portugal em 1995, vai fazer 30 anos. No Brasil chegou 10 anos depois, 2005. E eu ganhei de presente quando fiz, dezembro de 18, fiz 62 anos da minha ex-esposa, e ela é uma leitora voraz, né? Então ela me dá livros todos os finais de ano. Então mas se vocês forem ler mesmo, né, não é fácil ler 14 mil. Esse livro não é um livro que você começa e não para, é impossível, né? Então você tem que ir lendo aos poucos. E aí, se você é leitor voraz de livros, você lê outros livros ao mesmo tempo. E aí dedica um pouco a esse, volta para o outro, né? Eu já cheguei a ler 4 livros ao mesmo tempo. Então isso aqui é impossível ler numa tacada, porque é a maior poesia do mundo ocidental. Ela perde para qual? Ela perde para o Mahabharata lá da Índia, que eu não vou falar dele, não vou falar dos livros de Homero, né, Odisseia e Ulisses, né, não vou falar de Epopeia e Gilgamesh. Então, este é o nosso primeiro livro, né, apesar de ser um poema épico, mas eu não podia deixar esse livro de fora, pela importância que ele tem. Ele unificou a língua italiana. Era uma língua muito específica ali dialeto toscano, né? Mas esta forma de Dante escrever unificou. Então, como eu disse, o meu método desse curso, e ele vai longe, né? Ele fala do autor, já gastamos 2 aulas, fala do tradutor da obra, acabei de falar, aí não vou gastar muito tempo com o tradutor. E vou falar do contexto em que a obra foi produzida, né? Isso é muito importante. E aí vou fazer a sinopse, a síntese, o resumo eletrônico, né?
Eu não sou professor de literatura, né, eu não sou daqueles, tem vários canais de pessoas que comentam livros. Eu sigo vários, não é. Eu costumo dizer que se você não conseguir na sua vida ler o livro em papel, você tem outras formas de fazer isso. A primeira, que é a que eu às vezes uso, né, e não tenha nenhum pudor em lançar a mão disso, porque ou você faz isso ou você nunca vai ler aquele livro, é o chamado audiolivro que você pode ouvir em velocidade 1.5, não é. Essa é a segunda. Se não puder ler ou no papel, ouça o livro. Mas tem uma terceira, muito menos, não se compara com a segunda, que já é, né, um método. A terceira forma de você ler um livro é assistir o livro. Então você faz assiste uma adaptação àquele romance. Eu não conheço a adaptação do livro do Dante, não sei se tem, talvez tenha. Se tiver, é muito longo, né, porque ele é longo, né. E a quarta e última, né, se você também não conseguir achar o filme, etc., aí você vai nesses canais e localiza lá, são vários, você põe lá livro Dante Alighieri, lá vem 10 pessoas que comentaram o livro. Assista a que tem o tempo maior, porque evidentemente tem um conteúdo maior, explica mais, né. E neste caso você está fazendo então aquela última forma de ter contato com uma obra, né. Não vou dizer que é a pior, né, mas é a menos intensa. Neste caso, eu recomendo que você assista sentado no desktop, não na TV, e com papel e caneta na mão. Aí você vai ter uma forma de fixar, né, melhor as coisas. Bom, dito isso, tudo que eu falar aqui é minha opinião, com base em pesquisas de muitos sites e com base na própria obra, que eu vou tentar mostrar algumas passagens, né. Que contexto Dante escreveu esta obra? Ele escreveu esta obra em um contexto de uma luta política intensa na República Florentina. Não sei como fala em italiano, lá ela chama Firenze, né? República Firenziana, não sei, né? Eu leio italiano, mas não consigo falar, né? Por causa da origem latina, né? Eu leio, falo francês, então espanhol, sou até tradutor, mas então é muito fácil o italiano, né? É, e a luta política que ele trava na cidade dele, eram dois partidos políticos na cidade, né? Os guelfos e os gibelinos. Tudo isso vocês viram nas duas aulas passadas, né? De um lado eram os apoiadores do papado e do outro lado eram os apoiadores do Sacro Império Romano do Ocidente, né? O Sacro Império Romano, o Império Romano Oriental, ele tinha sede lá em Constantinopla, era outra coisa. E, e é um livro feito por um perdedor. O grupo dele, os guelfos brancos, eles perderam, a família dele era guelfo branco, ele teve que se exilar. Então é um livro de um exilado, não é? Vocês vão ver, quem lê ou quem vai ouvir essa sinopse eletrônica, eu não vou citar todos os nomes das pessoas que ele cita em todos os versos, porque são dezenas, talvez mais de uma centena.
Mas os inimigos políticos deles estão todos situados em algum nível do inferno. São 9 níveis do inferno. Então, Dante vinga dos seus inimigos, colocando-os no inferno, né? E depois ele passa pelo purgatório, depois ele vai para o paraíso, né? Então, é o chamado poema épico, mas ele tem forte conteúdo teológico. Ele tem muita coisa da religião, tanto que o livro inteiro se passa em 3 regiões assim não terrenas, não é? Que são praticamente invenções da Igreja Católica, né? E aqui só tinha a Igreja Católica. Claro, 1054 já tinha havido o racha das igrejas orientais, né, ortodoxas orientais. Nós vamos ver isso no curso do domingo. Quem está me acompanhando naquele curso sabe que eu vou falar desse cisma, né, um cisma. Houve um ali pelo ano de 400 e pouco, né, concílio da Calcedônia. Vou falar isso quando virmos o cristianismo, que foram as igrejas, um racha pequeno, igrejas ortodoxas, não as orientais, né, Rússia, mas aquelas mais ali, Antioquia. Então é outro tipo de, é um racha menor, né? Mas aqui na Europa é o catolicismo, porque o racha com Lutero é só em 1517, né? Nós estamos em 1300 e alguma coisa. Então a presença teológica é muito forte no livro. E como eu disse, ele menciona personagens reais, que existiram e alguns existem ainda. Alguns que já morreram e outros que estão vivos e ele os situa, não é? Não, desculpe, os que estão vivos não, né? Ele personagens, né, que já foram. Ele é o único vivo nessa jornada, tanto que em alguns momentos assim a mudança de um nível de um inferno para outro são 9 níveis. Tem uma hora lá que os diabos lá, os demônios de plantão, eles não querem deixar o Dante passar, né? Porque ele é vivo, né? Bem, em função disso, como eu não tenho compromisso aqui de não falar o final de nada, eu tenho que falar, né? Haverá um final feliz no final, né? Até esperado, porque é uma obra que começa no inferno, depois termina no paraíso, né? O como chama lá o purgatório é uma invenção da Igreja Católica. Não existe na Bíblia isso. Eu vou falar aqui. Os protestantes não reconhecem isso, né? Supõe-se que os três blocos são cantos, são 100 cantos. O primeiro é introdutório e 33 cantos para cada um dos estágios da viagem dele, né? Ele gastou, dizem os estudiosos desta obra, 17 anos escrevendo esses poemas. Ainda bem que ele escrevia e guardava direitinho a ponto de depois poder ser publicado, né? Ele é considerado a obra mais importante na Itália, é uma das obras que a Unesco classifica como obras mundiais de referência, ao lado de Don Quixote
e Lusíadas, por exemplo, né? E ele escreveu no italiano, ainda que num dialeto regional, né, toscano, mas ele não escreveu em latim, como a maioria escrevia, né? Eu já tinha falado na biografia dele, o nome da obra era Comédia. Então, era uma comédia, né? Um deboche, uma paródia, né? E que de fato é uma comédia porque é uma alegoria, né, onde ele expõe ao ridículo uma série de personagens de sua época e de épocas passadas, né, para ridicularizá-los. O grande poeta e crítico literário florentino Giovanni Boccaccio, que viveu entre 1313 e 1375, ele não foi amigo assim por causa da. Só você vê a data aí que o Dante morreu, né? Mas o Boccaccio se apaixona por esse livro porque ele é poeta e ele é o maior divulgador da obra, né? Boccaccio vai morrer em 1375. Ele é um grande escritor. Ele escreveu Decameron, né? Decameron eu não li, mas assisti o filme. Tem né, alguma coisa, alguma adaptação, né? Foi Boccaccio que acrescentou a palavra divina na frente do comédia, porque ele se apaixonou tanto pela obra que é uma obra divina, não é uma obra humana, né? Depois que ele leu o livro, ele ficou absolutamente entusiasmado, né? 2 anos antes de Boccaccio morrer, 73, 1373, a obra já era famosa, Dante já era famoso, né? O pessoal fica famoso depois de morto, alguns casos, né? O Van Gogh vendeu um quadro em vida, né? Por uma miserinha. 2 anos antes de Boccaccio morrer, o governador da cidade de Florença, Firenze, pediu para Boccaccio fazer a leitura pública dos 100 cantos do livro. E todo dia era um canto, ou uma parte de um canto, porque são 14 mil. Ele não conseguiu terminar em função de sua doença, e eu sei que ele parou no canto 65, né? É, a importância do livro foi tão grande que a língua local é chamado dialeto florentino, que é uma variação do dialeto toscano, considerado uma língua vulgar, né, uma língua da fala do populacho, como diz Maquiavel, né? Ele usa esse termo. Ou do vulgo, Maquiavel usa vulgo também. Mas a importância da obra é tão grande, como eu disse na introdução, ele acabou se estabelecendo como essa é a língua italiana, né? Virou padrão, né? E, de certa forma, é o italiano até os dias atuais, né? Meu amigo Ivo chegando. Esse extenso poema que Dante escreveu, as primeiras aulas,
Tem uma playlist lá no meu canal, né, acho que é uma playlist de cursos. Com quem que Dante faz essa viagem, né? Não sei se ele sonhou isso, né, provavelmente ninguém sonha 14.000 poemas, né? Mas ele faz acompanhar, ele é acompanhado, ele é conduzido por um morto, né, Virgílio. O nome dele é Públio Virgílius Maro, ou Marão, como foi conhecido, viveu antes da Era Comum. Ele é um grande poeta, autor de Eneida, né? É um poeta galês, da Gália. Gália hoje parte da França, né? Mas Roma ocupou tudo. Não, não acredite na obra lá do Kozinski e o Uderzo, que escreveram, inventaram Obelix e Asterix, que eu adoro, li todos os volumes dele e vou dar todos eles para os meus netinhos, que já são leitores com 10 e 6 anos, né? Vou dando aos poucos, né? Porque custa caro você comprar a obra completa, né? E no finalzinho, quem fizer aí alguma contribuição, que eu agradeço muito, eu leio todas no finalzinho, tá bom? Se você puder se inscrever, se você puder curtir, compartilhar, entrar de membro, né, é a melhor forma de me ajudar, né? Então, era uma a Gália era ocupada por Roma, porque nos livrinhos de Asterix eles lutam e Roma não consegue ocupar, né? Isso é um nacionalismo galês dentro da França, né? Então ele viveu entre o ano 70 e o ano 19. Então ele viveu 51 anos antes da Era Comum. Aí a contagem é regressiva, né? Mas ele tinha a nacionalidade romana por causa do Império. Qualquer lugar que você nascesse no Império, você era romano, né? Então é Dante que o guia pelo inferno e também pelo purgatório. Beatriz, sua amada imortal, o guiará pelo paraíso. E São Bernardo, que é o Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, em francês, o guiará nas chamadas esferas celestes. Como vimos na aula passada, na introdução sobre a vida dele, Beatriz foi o amor eterno espiritual de Dante. Ele a conheceu, ele tinha 9, ela tinha 8 anos. Algumas pessoas, autores, duvidam que ela tenha existido, mas é provável que existiu sim, né? Então, a data do seu nascimento é estimado 1266, já que Dante nasceu em 67, ela era um ano mais nova. Ah, beleza, Evo, mas depois eu vou falar da contribuição. Ela era filha de uma pessoa que nós já falamos dele, importante, banqueiro, rico, Folco, não é Folco, Folco Portinari, deve ser da mesma família dos Portinares que vieram para cá, e tem o pintor famoso, né? Era do Partido Comunista do Brasil, e sou amigo do filho dele, né? Supõe-se que ela morreu jovem com 24 anos. E o único registro que tem da vida dela, há uma passagem no Testamento do Folco, né? Isso, por isso que os historiadores dizem, não, ela existiu. Você não pode deixar
algum tipo de herança, né, ele só teve filhas para uma pessoa inexistente. Mas mais detalhes da vida dela você só pode obter numa obra de Dante chamada Vita Nuova, Vida Nova, né? E é um escrito de juventude do Dante, não é uma grande obra, provavelmente escrita em 1292. Então Dante tinha 26 anos, né? Quer dizer, não era tão jovem. Aí ele narra em detalhes o seu amor por Beatriz, né? Beatriz Portinari. E aí ele registra a sua morte precisamente em 8 de junho de 1290. Portanto, ele escreve Vida Nova 2 anos depois do falecimento da sua amada imortal, com a qual ele nunca teve nada, né? Eu falo agora do Bernardo, né? Então, eu estou descrevendo personagens antes de entrar no enredo, né? Bernardo de Claraval, se quiser falar no francês, é Clairvaux, nasceu em 4 de dezembro de 1090. Vocês lembram que as cruzadas começaram em 1099. E ele morreu em 20 de agosto de 1153, com apenas 62 anos, na mesma cidade de Claraval. Por isso, Bernardo de Claraval. As pessoas não tinham sobrenome necessariamente, que fica na França. Ele vai ser canonizado pela Igreja em 18 de janeiro de 1174. Portanto, 19 anos depois de sua morte. É considerado relativamente curta o período de canonização. Ele é um dos que escreveram as regras das chamadas regras monásticas de ordens religiosas. Mas a principal ordem religiosa, você já sabe onde eu vou chegar, já falei, já dei a dica, né? É a chamada Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, os chamados Cavaleiros Templários, que existiram, viu? Não é lenda, não. Eu li 3 livros sobre os Templários. Um especificamente sobre eles, outros sobre os hospitalários e outros, o terceiro livro de história, gosto muito de história, né? Ordens Militares de Cristo. Então, um livro que estuda várias ordens. Eu li um específico dos templários, outro dos hospitalários. Hospitalários, eles garantiam assistência de saúde para os cristãos que iriam até Jerusalém saindo da Europa, né? Que legal. Eu li ela inteira e meus netinhos vão ler também. Ah, o Ivo está lembrando aqui, ó, saiu essa semana o livro novo meu, né? Não sei se você já adquiriram, é o último livro da coleção para principiantes, Mao Zedong, que é o mesmo projeto gráfico, né? Ele é um livro paradidático, 150 imagens legendadas, né? 352 páginas. Eu estou acertando o lançamento aqui em Campinas, só que eu queria sábado de manhã, mas a livraria, sábado de manhã, o movimento é assim, não para comprar livro. O mais forte dessa livraria hoje é o café. Enche de gente lá no sábado, mas não para comprar livro, para tomar café, né? Então, eles resistem muito. E para fazer lá no sábado, que eu queria de manhã, tem que subir 2 andares. Aí nenhum autor vai conseguir, porque eu tenho um problema no joelho.
Então eu vou fazer uma sexta-feira, às 5h30 lá. É um bom horário, a rua está bem movimentada, né? E ao lançar Mao Zedong, eu vou também lançar o combo. Compre os 5, ganha 10% de desconto. Aí não precisa do frete, né? A pessoa vai sair de lá com os 5 livros na mão, né? E vou lançar em São Paulo. São Paulo, a data ainda não está fechada. São Paulo vai ser sábado, 10 horas da manhã. Provavelmente 8 de junho. No sábado seguinte, aquele sábado emendado do. Tem algum feriado santo aí em junho, né? Eu aqui até coloquei o lema dos templários: não por nós, Senhor, mas para a glória do teu nome. Né? Então eles não faço nada por mim, faço pelo Senhor. Em latim, non nobis Domini, non nobis, sed nomine tu da glorium. Eu tive pequenas aulas, noções de latim, né? Eu sou um ser humano que nasceu na década de 50, né? Minha mãe é da década de 30, vive comigo ainda, é viva, 91. E meu avô nasceu no século XIX, né? O avô refugiado do Império Otomano, né? A riqueza da obra está justamente na capacidade imaginativa de Dante Alighieri com os seres alegóricos descritos nos cantos. Isso faz com que a sua história possa ser vista e lida de forma atemporal. Rivadavia, espero que você já tenha recebido, hein? Eu postei já no correio todos os pedidos à pré-venda, né? Este livro, o livro original do Dante, é igual esse aqui. Não tinha nenhuma imagem. Mas como ele descreve uma riqueza de situações, muitos pintores famosos desenharam edições especiais, né? Quer dizer, então é como esse pintor via aquilo que ele lia com a descrição do canto do Dante, né? Eu cito 3 deles, né? Sandro Botticelli, também florentino, viveu entre 1445 e 1510. Portanto, ele só foi ilustrar uma edição da Divina Comédia 250 anos depois que Dante morreu. Os outros 2, um é francês, outro é espanhol. Gustave Doré, nasceu em Estrasburgo, na França, século XIX, viveu entre 1832 e 1883, e o espanhol excêntrico, famoso, Salvador Dalí, nascido em Figueiras, na Espanha, né? Viveu entre 1904 e 1989. Eu gostaria de conhecer, não vou ler de novo, né? A Divina Comédia ilustrada pelo Dalí, né? É surrealista. Se entendermos o significado de cosmovisão, o que é cosmovisão? Um conjunto de valores e visões de mundo de uma determinada época histórica. Temos então que a cosmovisão medieval, que ele expressa exatamente o período em que o livro se passa, ele vai dividir o mundo de acordo com a cosmovisão da época, que falava em um mundo com círculos concêntricos, né? Algo como um modelo do cosmo mais reduzido, né?
com esferas celestes, com sempre a Terra no centro, parada, né? Não, ainda não poderia dizer que ela se movia, que dava churrasco humano, o cara ia queimado, né? E como eles representavam isso, não é na forma, não, isto aqui não é isto aqui, o que eles chamavam lá de esfera armilar. Tem até um móvel, né? Tinha aquela coisa, mas não era a Terra, era a Terra lá no centro. E dentro da Terra, Jerusalém. Aí tinha as camadas, as esferas. Dante tinha um desse na casa dele, chamado esfera armilar. Muito se discute e se pondera sobre a obra, sobre os personagens, em especial Beatriz. O que Beatriz poderia representar para Dante, cujo nome é Durante, Dante é apelido, né? Seria um simples amor carnal? Não é possível, porque ele não teve amor carnal com ela. Né? Não há nenhum indício, nenhum registro de que eles tenham sequer se encontrado para tomar um café, sem pegar na mão. Não há esse registro. Né? Mas então, o que mais poderia. E por que ela está no livro? Né? O que ela significa no contexto da obra? Poderia ser representar o estado feudal dos senhores feudais, uma senhora, filha de um homem muito rico, ou ela poderia representar a igreja romana, católica romana. Você pergunta para um católico do IBGE, você conhece, né? Tem os crentes do IBGE também, né? O cara chega e pergunta, eu sou crente e tal. Crente de IBGE, né? Não pisa no culto e o católico de IBGE não pisa numa missa, né? Pergunta para ele assim, por que sua igreja é católica, apostólica e romana? Ele não sabe. Porque é a religião do império, né? Olha só, rapaz. Braga. Puxa, que legal, hein? Eu recebi uma visita aqui em casa anteontem de um amigo meu de 40 anos, ele morando em Portugal, lá no Porto. Quer que eu edite um livro dele, um romance. O próprio Dante ensina na sua obra que ele fala que a obra tem 4 camadas, camadas sobrepostas. Não é? Uma é o texto literal, a gente chama da literalidade do texto. Né? Mas ele menciona uma outra camada chamada moral, outra alegórica, aí é a livre pensar, né? E até uma camada mística, não é? Quando ele detalha mitos, né? Mitologias. Então, o número de cantos exatos são 14.233. Eles são compostos em versos que entraram para a história chamados tercetos dantescos, são versos de 3. E tem toda uma lógica da rima, né? Na língua italiana, terza rima, né? Que é o terceto encadeado, né? E vão introduzir uma rima consoante nova no verso central. São 3 versos com uma rima com uma quadra final.
Eu peguei um exemplo aqui do livro de Luiz de Camões. Nós vamos ver, né? Lusíadas, né? O sulmonense Ovídio desterrado, na aspereza do ponto imaginando, ver-se de seus parentes apartado, sua cara mulher desamparando, seus doces filhos seu contentamento, da sua pátria os olhos apartando. Então, desterrado imaginando, apartado desamparando, contentamento apartando. O contentamento ficou sem rima, né? Eu queria mostrar aqui só para, não é, vocês terem uma noção do original, a sonoridade, né? E peço desculpas porque meu italiano é sofrível, né? É o canto 1, é, é o primeiro que abre o livro. Nel mezzo del caminin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che là diritta via era smarrita. No meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, porque a direita via era perdida. Aí, quando a dir qual era coça dura, esta selva selvagem e áspera e forte, Chanel pensier renova la paura. Ah, só dizer o que era é coisa dura, esta selva selvagem, áspera e forte, que de temor renova a mente e agrura. Só nesta página, o tradutor tem 4 notas de rodapé. Então, você imagina o livro com 894 páginas. Então, não se impressione com este tamanho aqui, porque esse livro só usa uma página. Então, você vai comprar a Divina Comédia traduzida. Esse é o português de Portugal, né? O português do Brasil, que tem diferença, deve ser um livro que é metade desse, né? 300, 400 páginas. Bom, voltando ao meu roteiro aqui. O livro apresenta a Terra em meio a muitos círculos concêntricos. Nessa um instrumento chamado esfera armilar, né? Jerusalém é o centro de tudo. Lúcifer, aí entra, teria atingido Jerusalém, que é a cidade sagrada de 3 religiões, vocês sabem disso, metade da Terra, 4 bilhões de pessoas, que são 2 bilhões de cristãos e 2 bilhões de muçulmanos. Os 25 milhões de judeus é pequeno, mas estes 4 bilhões, que é metade da Terra, eles é às 18, não é às 19? Então tem que acabar um pouquinho mais cedo. Vou entrar numa live com os amigos portugueses, né? Então Lúcifer cai em Jerusalém, cidade sagrada, né? Ele caiu das esferas mais superiores, né? Então, o que era então uma terra santa transformou-se no portal do inferno. Lembrando que Lúcifer é o nome latino do planeta Vênus, quando ele faz as suas aparições matinais. Se levanta às 5 da manhã, olha no céu, quando tem uma estrela bem brilhante, não é estrela, é o planeta Vênus. Só que na teologia cristã,
ele foi incorporado com o nome do próprio diabo. Lúcifer é um traidor, você sabe, né? Cadê minha caneta? Nós vamos ter que parar aqui, porque eu tenho que preparar essa live. Então, peço desculpas. Semana que vem a gente continua. Acho que então vão dar 3 aulas, porque meu roteiro aqui está com lá de Portugal. Nós vamos comentar aí guerra na Ucrânia, genocídio palestino, esse atentado ao primeiro-ministro da Eslováquia, né? Então, o meu roteiro aqui está com 15 páginas. Hoje nós andamos 7, então tem ainda mais uma aula inteira que já está pronta. Agora, só que aqui só tem inferno, né? Está faltando purgatório. Então, nós vamos precisar de mais 2 aulas. Como vocês não têm pressa, nem eu tenho pressa, e eu adoro isso que eu faço, até marquei aqui os locais onde a querida, amada Beatriz aparece e o Virgílio também, né? Pessoal, olha, hoje teve aqui 2 pessoas que então não é às 18? É às 19? Bom, eu aqui recebi 2 colaborações, como se meus amigos, fiéis amigos, Ivo e Ronaldo, como se eles estivessem pagando um ingresso. Não sei se vale isso, essas aulas deste professor humilde aqui, não é? Mas eu faço um esforço para ser o melhor possível. O Ivo diz: boa tarde, camarada. Aviso que recebi o livro mais esperado dos últimos tempos, o livro do camarada Mao Zedong. E o Gavlinsky também já recebeu e já está lendo. Quero comunicar a vocês, aqui, ó, a coleção. Vão ter outras obras minhas, chamado Para Principiantes, mas esta aqui são os grandes, os 5 grandes. Então, elas formam 11 centímetros de largura. Eu estou mandando fazer um box, sabe aqueles box que você põe assim? Vai ficar bonito. Não é barato esse box aí, não sei quanto que a gráfica vai cobrar e quanto que eu vou. Então você vai ter a opção de comprar os 5 livros com 10% de desconto, 5 livros com 10% de desconto mais o box, 5 livros mais 10% de desconto mais o box e mais a caneca, que eu não tenho aqui para mostrar, mas vocês conhecem. Minha querida esposa não chegou ainda, então eu não posso pegar o café, que a gente chama de café de live, né? Então, é aquele. A capa do livro é papel, esse aqui é cartão 250. O material que faz o box é cartão 950. Então é um negócio mesmo duro, né? Então vai ficar bonitinho. Eu costumo dizer o seguinte: você não pode até não ler o livro inteiro, mas esse livro tem umas 700 ilustrações. Leia as legendas, né? E o meu Stalin acabou, está esgotado, mandei rodar mais. E a segunda edição eu vou reduzir um pouquinho o número de páginas, sem mexer no preço do combo, mas o preço de venda avulsa vai cair um pouquinho, coisa de R$6, né? Bom, pessoal, era isso. Peço desculpas aí então de acabar, vou preparar um pouco, vou divulgar. Ela o outro programa então é 19 horas, canal multipolar, canal português. Beleza? Lembrando que todo dia 10h30 na TVT, amanhã sexta é o dia que eu faço aquele quadro Fala aí, professor, respondo dúvidas e dou uma dica cultural, ou um livro ou um filme
ou uma série que vocês devem, quem quiser assiste, né? E domingo, 19 horas, no lugar de se assistir... Ah, é agora às 18? Então tá bom. Domingo, em vez de se assistir Faustão... Não, Faustão não tem mais, né? Fantástico. Você assiste com o professor aqui, História das Religiões. Eu vou terminar budismo, não sei se vai ser em uma aula, mas tem bastante conceitos a desenvolver. E o próximo, a religião, vai ser judaísmo. Tá bom, pessoal? Obrigado, Ivo, obrigado, Ronaldo. Se vocês puderem se inscrever em todos os canais parceiros, agradeço a TVT e a DCM TV que retransmite meus cursos e fico por aqui. Beijão a todos. Tchau, pessoal. Bom final de semana.